financeiro, além da inflação aqui no Brasil, os dados do emprego americano mexeram com os investidores. Os Estados Unidos também estão, claro, na expectativa da posse de Donald Trump e ainda acompanham os prejuízos causados pelos incêndios na Califórnia. O economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, participa do Jornal Jovem Pan, direto de Miami. Como sempre, muito bom te receber aqui. Will, boa noite, bem-vindo. Eu já começo perguntando sobre esses dados do emprego nos Estados Unidos. O payroll, houve uma criação de postos de trabalho bem além do que talvez se esperava, mas por que isso mexeu com a economia, mexeu aqui também com os investidores no Brasil? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Thiago. Obrigado pela oportunidade e excelente pergunta da forma que ela foi colocada. De fato, aquilo que acontece aqui nos Estados Unidos acaba ecoando no mundo inteiro, né? Você vê que um dado mais forte, a economia americana forte, criando empregos bem mais do que estava sendo imaginado, o número veio bem superior às estimativas do mercado, mexeram com o mercado global inteiro, né? O que a gente viu aqui nos Estados Unidos? Primeiro, os yields dos títulos de dívida americano, as taxas de juros, elas abrindo, como a gente fala no jargão do mercado financeiro, ou elas ficando mais altas, mais juros aqui nos Estados Unidos, porque afinal de contas, se a economia está forte, criando esse monte de emprego, não tem por que o Fed baixar juros. Talvez tenha que manter, quem sabe até elevar juros. Já comecei a ouvir o primeiro sussurro disso, Bank of America falando em eventualmente pode até ter que subir juros. Enfim, tem muita incerteza no ar, mas primeiro ponto, questão de juros. E se você tem juros elevados aqui nos Estados Unidos, o juro americano ele é a taxa básica do mundo, ele serve de referência para os juros do mundo inteiro e também eles balizam o dólar. A gente viu hoje um dólar forte contra o real. Eu sei que a gente tem visto corriqueiramente o dólar forte, né? Mas a gente viu um dólar forte hoje no mundo e juros elevados acabam tornando o crédito mais caro, é mais difícil para as empresas e a gente viu a Bolsa Americana e os ativos de risco do mundo inteiro sofrendo. Will, sobre os incêndios na Califórnia, é possível fazer uma mensuração já? O mercado faz alguma avaliação disso? Ontem, o governo americano e as autoridades locais já começaram a divulgar alguns números e são dados impressionantes, prejuízos impressionantes, talvez algo poucas vezes vista, uma tragédia tão grande assim nos Estados Unidos, né? Exato, Thiago. Assim, só para botar em contexto, né, a Califórnia, se fosse um país, estaria entre as 10 maiores economias do mundo, melhor, entre as 5 maiores economias do mundo. Só a economia da Califórnia é maior do que do Brasil inteiro. Então é muito relevante. E os números, né, o incêndio lá e os estragos estão sendo grandes. A gente vê cifras diversas, 20, 30, 40, 50 bilhões de dólares em termos de estragos e prejuízo somente para seguradoras, prejuízo para cá, prejuízo para lá. É difícil, acho que é um pouco de chute ainda, um pouco de estimativa meio que tentando tatear, mas é verdade que gera um impacto naquela região e também depois tende a gerar um impacto ali de reconstrução e novos investimentos, né, que são necessários depois dessa tragédia que a gente está vendo lá. E rapidamente, eu queria te perguntar, claro, você é um brasileiro vivendo aí, que opera no mercado financeiro, e nessa expectativa da posse de Donald Trump, todas essas falas dele nessa semana, de que forma essas falas mexem com o mercado? E pessoalmente, você acredita que muita coisa que ele fala vai sair do papel ou não? Olha, Thiago, o Trump ele veio com tudo, né, nesse segundo mandato, ele está bastante firme na sua posição, ele tem algum apoio no Congresso, é minoritário, mas ele tem apoio no Senado e foi eleito com um voto popular bastante robusto. Então, a meu ver, ele quer começar realmente com o pé no acelerador, o seu mandato, entregando algumas coisas que ele prometeu. Ele falou muito de tarifas, falou muito em deportar alguns imigrantes, mas ele também falou na redução de impostos e da burocracia estatal, que é muito bom para a atividade econômica. Tanto é que quando você pega indicadores de confiança do consumidor, parte relevante coloca o aumento da confiança exatamente por isso, porque talvez se fizer isso a economia vai continuar rodando e crescendo ainda mais. De fato, tem muita incerteza. Acredito que sim, Donald Trump vai entregar parte daquilo que ele falou, não vai ficar só na fala, mas obviamente que nem tudo ele vai conseguir, e especialmente na parte das tarifas é muito estratégia para negociar. Agora, uma coisa a gente tem visto e continua vivendo aqui, a economia americana segue robusta, dólar segue forte, e para os brasileiros que pensam em investir no exterior, são mais que bem-vindos aqui. Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que tem sede nos Estados Unidos. Muito obrigado mais uma vez, bom fim de semana, a gente volta sempre a se falar. Grande abraço.
Boa noite, Thiago.